Olá, meus amores, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a esse canal. Vídeo novo começando. O vídeo de hoje é para você que já está querendo saber sobre vestido de noiva. Você que é inscrito, meu muito obrigada. Corre lá, deixa seu like e compartilha esse vídeo. E você que não é inscrito, corre lá, se inscreve, porque a gente tem vídeo praticamente todos os dias e tem muitos vídeos diferentes. E eu tenho certeza que ele vai estar sempre ajudando, cada vídeo vai estar sempre ajudando a você em cada detalhe do que você vai fazer na modelagem, na costura, no corte, enfim. O que eu tenho para falar para você é o seguinte: não deixa o medo tomar conta de você. Se você deixar o medo tomar conta de você, ele vai te engolir e ele vai vencer. Então é o seguinte, somente creia, acredite na vitória, de que vai dar certo. Tudo que você estiver fazendo vai dar certo, com fé em Deus, tenha dependência de Deus e dará tudo certo, ok? Pensamento positivo e fé em Deus. O vídeo de hoje a gente vai estar falando para você que gosta de vestido de noiva, que quer aprender a fazer, mas que para mim eu imagino que você já saiba de costura, né? Já sabe desse mundo de costura e somente essa parte do vestido de noiva. Gente, vestido de noiva às vezes parece um bicho de 7 cabeças, mas não é nada disso. É algo bem simples. Se você parar para pensar, você vai retirar o que você já faz no seu dia a dia e vai passar para a noiva. Pensa assim, exatamente. Então assim, se você for fazer, por exemplo, um vestido tubinho para noiva. Ai meu Deus, eu vou fazer um vestido tubinho para noiva. Gente, é um vestido tubinho, ok? Só que o que vai mudar são alguns tecidos, que você vai ter que trabalhar com tecidos diferentes. E hoje a gente vai estar falando sobre tecidos, alguns tecidos de noiva, para que você comece a entender um pouco mais. Você que já conhece, ótimo, mas para você que é novo, literalmente nesse ramo das noivas, você precisa começar a ter uma noção, para que quando você seja chamado para fazer pelo menos o primeiro vestido de noiva, você saiba o que está sendo falado, o que está sendo pedido, ok? Primeiro tecido que eu vou estar falando vão ser os tecidos mais grossos, tá? Vamos lá. Então existe o cetim bucol, o cetim de noiva, o zibeline. Cada um tem uma classificação. Eu lembro que no Brasil tinha muitas classificações diferentes. Tem lojas que na verdade nem sabiam qual que era um, qual que era outro. Às vezes um cetim era vendido com o nome de outro, tá, gente? Então por isso que é importante você conhecer. Algumas diferenças são sutis, depois você vai vendo, mas tem tecidos que são inconfundíveis. Por exemplo, o zibeline, ele é bem diferente. Na verdade, você pega ele, o zibeline normal, que é o mais duro, porque existe o zibeline de seda. O vestido de zibeline de seda é como se fosse uma musseline, é bem mais mole, é totalmente diferente do tecido zibeline, tá? O zibeline normal, padrão, ele é mais armado, ele é mais duro, é para você fazer vestidos mais envelopados, aqueles vestidos que precisam de uma estrutura. Só que é o seguinte, ele amassa demais, tá? Então assim, se você estiver fazendo um vestido desse, desde o início que você estiver cortando ele, procura você ter um espaço, você ter um manequim, você ter um local que desde o primeiro corte que você faça no zibeline, né, ou no cetim bucol e tudo, você consiga deixar mais pendurado. Por quê? Porque depois não dá para você ficar toda hora passando. Já tem um vídeo no canal falando sobre um ferro. Gente, não tô fazendo propaganda, não ganho nada com isso. Eu tô falando porque foi um ferro que tem me ajudado muito nesse mundo das noivas e das festas. Esse ferro, ele não queima. São os ferros que eu passo os meus tules todos, as minhas rendas, inclusive esse tipo de vestido. Então é um ferro a vapor, né? Ele é da Philips, da Valita, tem um vídeo lá explicando tudinho, vocês correm lá para assistir. Por que que eu tô dizendo isso? Porque um ferro comum, se você for passar um cetim bucol, um cetim de noiva que é mais brilhoso, no lado normal dele, você vai queimar
muitas vezes aquele brilho. Se você passar às vezes com um tecidozinho por cima, não que não dê certo, gente, porque antigamente era feito assim, né? A minha avó fazia vestido de noiva e era dessa forma. Você pode usar, só que você não tem uma aderência tão próxima do tecido como você gostaria. A mesma coisa da gente fazer as nossas coisas com luva e sem luva, é totalmente diferente. Então é mais ou menos isso que eu tô querendo dizer para você. Então se você puder ter um ferro melhor, ou se você já tiver um manejo para passar esse tipo de roupa, maravilha. Tá? Se você não tiver, procura se informar. Se você conseguir comprar, é excelente. Você não tem dor de cabeça com essa questão de vestido de festa, de noiva, madrinha, e que vai estar queimando, ok? Então eu vou mostrar um dos tecidos aqui. Então vamos lá. Esse daqui, ó, esse cetim daqui, ó, tem lugar que chama de cetim bucol, tem lugar que chama de cetim de noiva. Ele é mais grosso, mas ele tem um mega brilho. Ele parece, para vocês que estão do outro lado, porque é uma filmagem, você vai pensar assim, nossa, mas então é o cetim comum. Não é. Quando você vê esse lado avesso dele, ó, você vê que ele é grosso, tá? Ele é mais grosso. Então ele amassa bastante também, muito, mesmo que você passe, depois vai ficando as marcas. Gente, é uma coisa, mas assim, tem pessoas que gostam, tá? Tem pessoas que gostam do vestido todo, assim, realmente fica muito bonito, mas você precisa ter bastante cuidado. Esse outro cetim, ele é mais leve, é um cetim de noiva. Ele não tem tanto brilho como aquele que eu mostrei pra vocês. Ele é grosso, mas ele é uma gramatura um pouco mais leve, mais suave. Por que que você precisa saber disso? Porque tem alguns vestidos que são muito pesados e que ele não vai dar aquele caimento que às vezes a noiva quer. Tem determinados vestidos que você só vai conseguir esse resultado realmente com o zibeline ou com o cetim bucol. Só que assim, como eu sempre falo, gente, o vestido de noiva, como eu falo, você pode ter o mesmo efeito com outros tecidos. Por exemplo, você quer o modelo X e aquele modelo é armadão. Se você não encontrou aquele tecido, gente, compra um outro tecido. Só que o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar um saiote naquele formato para que o vestido tenha aquele caimento. Então, assim, isso é nos casos que às vezes as pessoas estão trabalhando num lugar que é super interior, você não encontra nada, é escasso de tudo. Então, você tem que começar a dar o seu jeito, né? Para que você trabalhe com aquilo que você tem. Porque tem épocas que a gente não encontra o que a gente quer. Mesmo naquela época que nem existia pandemia, às vezes era assim, às vezes a noiva queria uma coisa, eu não encontrava. Não tinha no mercado, fornecedor não tinha, não estava para chegar, era um desespero. Então assim, você tem que dar o seu jeito. Você tem que criar, você tem que fazer, tá? Então pensa quando você começar a pensar em noiva, você tem que abrir o seu leque para você raciocinar em relação a isso. Então nós falamos uma pincelada desses cetins que são os mais grossos, que você vai estar trabalhando, e dos cetins agora mais moles. Por exemplo, quando você pega uns cetins mais moles, esse cetim, ele tem um leve brilho, ele é mais mole, tá vendo? Só que ele tem um elastano. Gente, eu não vou dizer que é uma maravilha, que é ruim, que é bom, porque você tem que ir trabalhando, você tem que ver o que gosta. Mas geralmente o tecido que tem elastano, quando você faz, por exemplo, um corset, um vestido mais sequinho, ele ajuda a dar um caimento muito maior. Porque os outros tecidos, eles são literalmente armados, é como se você estivesse trabalhando com papel, ok? Então assim, se você pensar num vestido que dê para você fazer com papel, então você pensa naqueles tecidos, zibeline, cetim bucol, cetim de noivo e tal. Quando você estiver pensando num vestido que tenha, que precise de uma modelagem, uma sensualidade, uma elasticidade melhor no corpo, pensa em alguma coisa com elastano, porque ele vai conseguir segurar mais, principalmente na hora da noiva sentar. Tem alguns vestidos que se você fizer com o tecido padrão, que é zibeline, cetim de noiva, cetim bucol, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir sentar direito, você vai ter que deixar ele um pouco mais largo. E se você estiver trabalhando com cetim de elastano, você vai conseguir dar à noiva esse modelo justinho, e quando ela sentar vai ficar perfeito, tanto como ela sentar como ela levantar. E não amassa tanto quanto esses outros. Então lembrem disso, tá? Agora em relação à questão dos tules.
A gente sabe que existem vários tules. Eu vou estar falando de alguns tules primeiro, decorativos. Eu chamo decorativos porque são tules que têm desenhos. Então você pode estar usando por cima das saias, você usar como uma segunda pele, você pode estar usando por baixo, enfim, e você tem muita coisa para ser feita. Por exemplo, esse tule aqui, ó, tem gente que chama Point d'Esprit ou tule de poá mesmo, tá? Existem várias versões dele. Eu vou aproximar para vocês conseguirem ver a gramatura. Esse aqui, ó, ele é bem grossinho, tá vendo? Agora, esse aqui, olha para esse. Já é uma outra textura. Tá vendo a diferença, ó? Já é bem diferente, ó. Ainda tem um outro que você pode trabalhar junto com esse aqui. Olha esse. Que bonito. Então, ele já é maior. Você pode fazer um jogo e trabalhar com esses dois juntos, que dá super certo. Então, esse tipo de tule, ainda tem um outro tule. Tem esse tule, é um tule, tem gente que chama tule de malha, né? Enfim, é um tule mais fechado. Porque assim, tem algumas noivas que elas não gostam do tule branco, aquele tule illusion branco, porque ainda assim é muito transparente. Então tem noiva que gosta desse tule mais fosco, mais fechado, numa cor branca, por exemplo. Então esse tipo de tule é um tule que super funciona para você conseguir fazer um vestido, porque ele vai ficar realmente bem fechadinho, ó. Ele vai ficar fosco, você vai ver que é um tule, tem uma leve transparência, mas não é muito. Ó, é diferente de você pegar um tule branco, tá vendo a diferença? Ó, esse é bem mais transparente. Então você tem que observar isso, que é para você saber os tules que existem, porque às vezes as pessoas chegam, ou ateliê ou costureira, tanto faz, independente de qual é a profissão sua, né, assim, mas é desse ramo que você está e que você está trabalhando. Às vezes a pessoa chega e as pessoas dizem, ah, não tem, não dá para fazer, ah, não dá porque não tem. Gente, dá, só se realmente você não conseguir encontrar, mas se você encontrar, você tem como. Vou falar desses que são os Tule Illusions. Tá vendo a diferença? Olha aqui. Eu não vou falar só em relação à questão da cor, não, gente. É em relação ao tule mesmo. Se você observar, esse daqui, ó, ele é bem fininho, tá? Não é só porque ele é mais escuro. Ó, ele é bem fininho. Tá vendo aqui? Só que esse tule daqui, ó, que é mais claro, que você olha e fala assim, ah, ele é muito esbranquiçado. Aí é que tá. Quando você coloca na pele, gente, ele praticamente não aparece. Agora, é claro, vai de tom de pele para tom de pele, por isso que você tem que estar procurando sempre o melhor tule para aquela cliente, porque senão realmente vai ficar muito diferente. Por exemplo, esse é um outro tule que eu tô aqui, eu vou colocar aqui para vocês verem a diferença. Ó, tá vendo a diferença desse para aquele que eu tinha colocado antes? Então tudo isso você tem que observar, não adianta você só ver o tule ali na cor e achar que aquele ali é diferente, ó, igual esse aqui, ó, tá vendo? Ó, na verdade esse aqui é mais transparente, esse é mais transparente do que esse. Então isso vai fazer diferença na hora de você fazer aquele vestido que ela quer, porque aí você tem que saber qual é o nível de transparência que ela tá te pedindo. Ó, olha para esse agora, né? Tô com outro tule aqui na mão. Ó, tá vendo? Gente, ninguém nem diz daqui a pouco que eu tô com esse tule. É isso que você tem que fazer. Quando você tiver, então realmente, ou você vai falar para sua cliente comprar, ou se você for comprar, você tem que saber, ou pedir uma amostra, porque geralmente renda, eles não gostam de dar amostra, né? Tule pode ser geralmente um pedacinho, você ainda consiga, mas é importante você já ter uma noção dessa questão do material, que é para você conseguir, na hora que você for comprar, você saber. Agora eu vou estar falando em relação aos tules das saias, tá? O tule da saia, você pode fazer o tule com o tule normal, que tem existe o tule francês, né, gente, que é o tule de véu de noiva que compra, e o tule normal, que as pessoas compram, que não tem tanto brilho, né? Esses dois tules, ele tem a metragem de 3 metros de largura, não é mesmo? E é interessante porque você pode trabalhar ele, fazer saias com caudas longas e tudo. Só que tem uma questão, gente. Ele é um tule muito armado.
Então, se você estiver fazendo um vestido de noiva, eu vou deixar algumas fotos aqui, de repente umas duas, de vestido de noiva que foram feitos com tule, porém, não é aquele tule armado. Então você tem que pensar isso. Você tem que tentar, se você tiver condição de procurar, um tule, uma organza molinha, não aquela organza não aquela organza armada que a gente conhece, não. Mas assim, um tule mais mole. Eu vou mostrar para vocês conseguirem visualizar a diferença do tule. Olha para minha mão. Eu tô com a mesma quantidade de tecido, porém esse tule arma mais e esse não arma. Esse tule aqui é um tule de organza, tá? Ele realmente, ele tem uns risquinhos, às vezes ele puxa mais fio do que o outro, mas ele é um tule que ele tem um caimento espetacular, gente. Você consegue fazer qualquer vestido com tule para noivas que não gostam de volume. É isso mesmo. Muitas noivas hoje em dia estão querendo o seu vestido no estilo de vestido princesa, porém elas não querem aquela armação toda de vestido princesa. Então você precisa fazer uma saia que tenha um caimento realmente mais suave, mais leve. E a gente está falando de vestido de noiva com tule. Então tudo isso você precisa saber observar para na hora de você comprar, senão você vai comprar o seu tule, cobrar por um valor e depois você vai comprar aquele tule caríssimo, que é o que tem 3 metros de largura, você vai gastar um dinheirão, o vestido vai ficar com um mega volume, não é o que a cliente quer, e depois quem vai arcar com prejuízo? No final é você. Então é importante você saber em relação a esse tipo, as questões dos tecidos, para que você saiba pelo menos o que você precisa trabalhar primeiro. Outra, a cavalinha. Gente, tem muita gente que trabalha com cavalinha e gosta, tem outras pessoas que não trabalham e não gostam. Eu uso em alguns casos, outros eu não uso, isso vai de cada um. Eu gosto de alinhavar as minhas roupas quando eu tô fazendo de vestido de noiva, alinhavar mesmo, tá? Não é só no alfinete, alinhavar, colocar, tira, põe. Você pode fazer umas 3 provas, era geralmente o que eu fazia nas minhas noivas. Claro que tem casos e casos, tem casos que você faz 2 provas, o vestido tá pronto, né? Tem casos que você vai fazer 4, 5 provas, porque a própria noiva também tá indecisa dentro do que ela quer. Então você tem que começar a saber em relação ao tecido, porque é ele que vai te ajudar a criar um vestido muito melhor lá na frente, para que você evite problemas. Então assim, o primeiro passo, mesmo que você conheça todos os tecidos, é você entender perfeitamente o que essa noiva quer, gente. Porque a noiva é assim, ela fala, ah, eu quero esse, mas chega na hora, não é bem aquele que ela quer. Então a melhor coisa, que é o que eu vou começar com vocês, depois que a gente falou agora essa visão um pouco mais geral da questão de alguns tecidos, não tem como a gente falar de todos, depois eu vou falar só de rendas, tá? Mas depois dessa aula, eu quero começar com vocês, para vocês começarem a fazer umas bases. Se você começar a ter bases no seu ateliê ou como costureira, gente, é a melhor coisa. Sabe por quê? Porque quando uma noiva chegar para você e pedir um modelo, você tem como colocar uma base nela para que ela possa experimentar. Então você, de uma saia que você tem, você transforma num vestido, com um cinto, com um top, enfim. Então a melhor coisa é criar algumas bases, que são algumas peças pilotos prontas, para que dali você consiga esmiuçar. Então essa é a melhor forma de trabalhar. Depois que aquela noiva conseguiu experimentar aquilo e viu que realmente aquilo ficou bem no corpo, porque muitas vezes não é só você desenhar, porque muitas vezes chegava cliente com desenho que comprou o tecido na casa tal, né? Ah, ele fez esse desenho para mim, ok. Fez, maravilha. Só que tem vezes, porque é muito importante quando você desenha, que você faz a modelagem e que você costura, gente, isso é ótimo. Sabe por quê? Porque você sabe exatamente aquele biotipo se funciona ou não. Às vezes quando uma pessoa só desenha, mas não tem muita noção do corpo, ela vai fazer desenhos maravilhosos, mas às vezes se ela não tiver noção, aquilo não vai ficar bem no corpo. Então,
Não são todos, mas alguns são assim, desenham e não conseguem ter noção. Então, o que você precisa? Você precisa colocar a noiva de frente para um espelho, ela experimentar aquelas peças pilotos, né, as peças bases que eu chamo, para que ela consiga se visualizar, porque às vezes ela acha, ou você tá dizendo, ou você tá vendo que aquilo ali não vai ficar bom no corpo dela, e ela acha que vai. Mas quando ela coloca que vai para frente do espelho, ela não gosta. Então aí ela cai na real e vê que você estava certo, ou mesmo que você não tenha falado nada, ela vê, esse aqui eu não gostei. Por que não gostou? Porque já não ia ficar bom. Então, o mais importante é isso, tá, gente? Porque noiva é assim, né? Se você, por isso que eu falo, a gente tem que ter sempre muita paciência, muito amor, muita fé, muito carinho. Por quê? Porque é assim, né? Não adianta a gente querer brigar, discutir, que não dá certo. A noiva hoje ela quer uma manga, amanhã ela quer uma alça, ela começa com umas costas nuas, amanhã ela termina com o vestido fechado, ela começa com um decotão, amanhã ele tá aqui, ela começa sem renda, amanhã o vestido tá todo de renda. Então assim, você precisa muito na primeira conversa explicar, esmiuçar muitos detalhes para ela entender não só o que fica bem, mas em relação aos valores, porque a gente sabe que tudo custa dinheiro, né? Então, por isso que é importante você criar essas peças bases. Eu vou estar iniciando na próxima aula, a gente vai estar fazendo algumas peças bases, vocês vão estar vendo, não só da parte de cima, como da parte de baixo. E aí a gente vai estar montando, que eu vou estar mostrando para vocês o que você pode mostrar para elas. Por exemplo, é um vestido princesa, é um vestido semi-princesa, é um vestido sereia, é um semi-sereia, é um vestido inhá, é um vestido trapézio, é um vestido império, é um vestido... Enfim, tudo isso a gente vai estar mostrando, a gente vai estar falando e vai ver realmente o que funciona melhor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi mais uma aula geral, mas para que você tenha uma noção dos tecidos. E se você gostou, achou útil o conteúdo, então corre, deixa o seu like, qualquer dúvida deixa nos comentários, compartilha esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.